muito maior do que eu. Ele me trouxe aqui para cumprir uma missão. Eu tenho que ser preciso, eu tenho que ser cortante na missão que Ele me deu, porque Ele me preparou para isso. E eu estou lhe dizendo, Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra para você. Pode receber o que eu vou lhe dizer. Eu não estou de brincadeira. A partir de hoje, agora, nesse momento, durante 14 dias corridos, Deus vai lhe dar uma autoridade específica. Vai durar só 14 dias essa autoridade. Estranho isso, né? Não é não. Porque Deus tem um propósito com essa autoridade que Ele vai te dar. Essa autoridade que Deus vai te dar não é para você debater, não é para você bater boca e nem falar, é para você ficar calado. Porque durante 14 dias, seja onde for, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, aonde for que você colocar a planta do teu pé, pode acreditar, tudo que está intocado, toda arma forjada, todo laço, todo embaraço, tudo que Satanás estiver armando, ele vai ter que vir aos seus pés e vai ter que se render diante da autoridade que Deus está te dando. Só quem acredita e recebe. Durante 14 dias, Deus vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar e vai tirar todos os questionamentos e vai depositar certeza no seu coração. Não se assuste. Se assuste, porque não é você que vai atrás, não, vai vir. Vai desenterrar, vai vir. É forte isso. Eu vou lhe dar 2 exemplos de que tem autoridade. Até o dia 21 de abril do ano de 1500, toda aquela nossa pátria, que eu me refiro, você sabe qual, até o dia 21 de abril, todo o Brasil era terra de índio. Porque quem era o dono da terra eram os tupis, os guaranis, os tupinambás, os goitacazes, os xingus. Eles eram os donos da terra. Mas quando chegou o dia 22 de abril de 1500, quando o primeiro português colocou a planta do pé naquela terra, lá na Cabralha, Porto Seguro, Bahia, quando o primeiro português botou a planta do pé, aquela terra deixou de ser terra de índio e passou a ser colônia portuguesa, porque uma autoridade maior chegou e tomou posse da terra quando ele colocou a planta. Como a maioria das pessoas não entende de linguagem secular, então eu vou falar de linguagem bíblica. Deus fez o mundo, o jardim do Éden, e deu ao homem a autoridade para dominar o mundo. Quem é que andava no jardim? Adão. Ele era a autoridade maior. Ele botava nome: elefante, jacaré, crocodilo, girafa, cachorro. Não! Ele é a autoridade. O que o diabo quer do homem? Matar ele? Trazer praga, peste, morte para o mundo? Claro que não! O que o diabo quer do homem é a autoridade que Deus deu para ele. Aleluia. Grave bem o que eu vou lhe dizer. Toda sentença é a inversão da condição. Lhe explico. Sentença para quem está livre, o inverso, preso. Sentença para quem está preso, o inverso, livre, porque a sentença inverte a condição. Se a sentença de Deus para Satanás é rastejar, isso quer dizer que antes ele voava. Já não tinha colocado o pé no mundo. Mas quando Satanás engana Adão, ele coloca o pé no mundo e toma posse do mundo. Foi só o diabo tomar a autoridade de Adão, lá no jardim, colocar o pé no mundo, e imediatamente o mundo identifica a mudança de autoridade. E pela primeira vez da terra vai brotar o sinal da autoridade de Satanás: espinho e abrolho. Veja só. Então o mundo tem um dono, o diabo. Isso até 2000 anos atrás. Porque na cruz, ou melhor, no tronco, sendo açoitado, poucas horas antes de ser crucificado, olhe para cá, preste atenção, tem um romano batendo em Jesus com chicote.
Ele pergunta se esse romano está cheio do Espírito Santo. Então quem está batendo em Jesus? É o diabo. Por que o diabo está açoitando Jesus aqui, ó, no tronco? Porque o diabo quer fazer Jesus recuar do propósito. Entenderam? Eu vou lhe explicar de novo. Toda vez que o diabo te chicotear, toda vez que o diabo te açoitar, é porque ele está querendo fazer você recuar do propósito. Mas o meu Senhor está mandando ele dizer: não recua do propósito, está firme no propósito que vai valer a pena. Qual é a proposta de Jesus? O outro romano passa e diz: por que está batendo tanto? Aí o romano diz: estou batendo porque ele é o rei. Eu lhe pergunto: quem é o rei? Eu lhe respondo: o rei é o dono da terra. Aí o romano olha e diz: rei! Rei! Rei tem que ter coroa. E o romano vai e faz uma coroa de quê? De espinho. O espinho é o símbolo da autoridade de Satanás. Quando aquele romano coloca a coroa de espinho na cabeça de Jesus, sabe o que ele está dizendo? Que ele está devolvendo a autoridade do mundo para Jesus de Nazaré. E o mundo hoje não é mais do diabo. O mundo hoje é do nosso rei, que está aqui no nosso meio. Porque o primeiro Adão perdeu a autoridade, mas o segundo Adão foi lá e tomou a autoridade de volta. Porque é autoridade. Eu vou lhe dizer algo aqui. No Sefer Shemot, na Parashot de Kitzá, Moshe Avinu, vai omer no Kadosh Baruch Hu. Entendeu nada, né? Vou traduzir. No livro do Êxodo, capítulo 23, Moisés fala para Deus: Deus, eu quero ver a sua. 1, 2, 3. Glória. Mais forte. Glória. Um texto diz, pastor, glória. No outro texto diz, face. Só que o texto original não fala nem glória nem face. Olha só, olha para cá. Moisés fala para Deus no texto original: Deus, eu quero te ver de frente. Parece que muda. Porque o que Moisés quer ver? Moisés quer ver os pés de Deus. Moisés quer ver o tamanho da autoridade do Criador. Porque pé só se vê de frente. E ó, presta atenção no que eu vou dizer. De costa não se vê pé. De costa a gente só vê a ação do pé. O resultado da ação do pé chama-se pegada. Não entendeu? Vou explicar de novo. Quando Moisés olha para Deus e diz: eu quero te ver de frente, eu quero ver o tamanho da sua autoridade, a resposta de Deus para Moisés é constrangedora. Por quê? Porque Deus fala para Moisés assim: ninguém me vê de frente e vive. Não sabe por quê? Será que é porque tem alguém com uma faca lá atrás esperando para matar? Por que não vive? Eu vou lhe dizer: porque essa autoridade é a fonte de toda a existência. E nós só estamos vivos porque dentro de nós existe um espírito. E esse espírito veio dessa fonte. E se a gente se depara com essa fonte, é automático. Esse espírito é tragado com uma força de um imã para voltar para o lugar de onde ele veio e a gente morre. Então, Deus diz: ninguém vai viver. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dar uma chance. Quer ver eu te explicar? Deus coloca Moisés na penha num penhasco no Monte Sinai. E quando Moisés se prepara para ver a Deus de frente, olha para cá, Deus já tinha passado. E ele viu a pegada da passagem. Duas coisas que a gente aprende. Primeiro, é que a gente pensa que Deus está vindo, ele já passou. Porque Deus é muito mais rápido do que a gente. Você está achando que Deus está vindo para te socorrer. Ele já te socorreu, já deu o livramento e já está te preparando para outra. Deus Mas Moisés não viu Deus de frente. Moisés não pôde ver a autoridade de Deus como ela é. Olha para cá, não se distrai. O que Moisés vê? Moisés vê
a trajetória da passagem. Nesse mundo ninguém vai ver Deus de frente, mas todo dia a gente vai ver a bondade de Deus passar na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio. Aleluia! No nosso ministério. No Apocalipse, João vê Jesus em glória. Jesus em glória. Eu não ouvi. Glória. Não é o Jesus açoitado, é o Jesus glorificado. E olha só no Apocalipse o que João diz. Ele vai falar de Jesus, ele fala de cima para baixo. E ele diz assim: os seus cabelos são alvos como a neve. Não é que Jesus tem cabelo branco, é que ele é tão paupérrimo na descrição. Ele está dizendo que tem uma claridade muito forte na cabeça de Jesus glorificado. E essa claridade é resultado das muitas coroas com que ele foi coroado. Ele desce e diz: seus olhos são como chama de fogo. Esse é o tribunal de Cristo. Porque antes de Deus julgar o mundo, ele julga a igreja. Mas a igreja não vai ser julgada para ir para o inferno. A igreja vai ser julgada para galardão, recompensa. E esse tribunal de Cristo é o quê? É fogo. São os seus olhos. Se as nossas obras forem de palha, ele só vai olhar e vai virar nada. Se as nossas obras forem de madeira, ele só vai olhar, vai virar nada. Mas se as nossas obras forem de ouro, os olhos de fogo só vai olhar, e esse ouro vai ser revertido em galardão para a nossa glória. Fica aí, irmão. A Bíblia diz mais, pode deixar aí que eu pego. A Bíblia diz mais, que ele vai descendo na descrição, e ele vê a roupa de Jesus em glória. Diz: ele está vestido de linho. Sabe o que é linho? Linho quer dizer pureza. E ele está vestido de linho fino, salpicado de sangue. Não é de bode, não é de sacrifício de sacerdote, não. É o próprio sangue da justificação. Em glória, João olha e vê os pés. Quando ele vê os pés, ele diz: e os seus pés brilham como um latão reluzente. Ele escreve assim: quando vi, eu caí como morto. Não, ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele viu a fonte de onde vem toda a vida. Quando ele morre, o espírito de João é tragado pelos pés da autoridade de Jesus. Mas Jesus o devolve com a ponta do dedo, calca nele e o ressuscita. E diz: João, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo e tenho nas mãos a chave da morte. Porque pé é autoridade. Jesus olha e diz assim para os demônios: quem está aí? Os demônios dizem: uma legião. Uma legião. Eu pergunto de novo para você: por onde você entrou? Já esqueceu? Por onde vocês entraram? Quando terminar o culto, por onde você vai sair? Claro, a gente só pode sair por onde a gente entrou. Glória a Deus. Quando Jesus diz: eu quero que saia, os demônios devem olhar para Jesus e dizer assim: então, Jesus, a gente pode até sair, mas a gente só pode sair por onde a gente entrou. Jesus disse: por onde? Aí os demônios disseram: a gente precisa voltar para os porcos. E foi de lá que a gente veio. Entendeu o que eu falei? Vou dizer de novo, com uma voz bem clara e suave: a maioria dos problemas que temos hoje é resultado dos porcos que a gente cria. Não quer ter mais esses problemas? Não quer ter mais essas afrontas? Não quer ter mais essa situação? Então acaba com esses porcos. Difícil. Porque Jesus mandou entrar nos porcos, eu termino em 5 minutos. Os porcos se jogaram no despenhadeiro. E agora o homem fica são, começa a conversar, problema resolvido. Só que agora vai aparecer um grupo de pessoas, olha para cá, que estava oculta no texto, vai se manifestar quando o milagre acontece. Porque tem gente ao nosso redor que trabalha no oculto e só vai aparecer na hora que Deus nos honra. Você não entendeu o que eu falei, né? O nome dessas pessoas são os porqueiros. Quem são os porqueiros? Os porqueiros são aqueles que alimentam os porcos. Quer ver como tem porqueiro perto de você? Eu vou lhe dizer. Você diz assim para um porqueiro, você nem sabe o que é porqueiro, mas você diz assim para a pessoa: sabe, eu estou pensando bem, eu acho que eu vou perdoar. Aí o porqueiro diz: se eu fosse você, não perdoava. Porque a intenção do porqueiro é alimentar os porcos.
Fazer ele se multiplicar dentro de você. Alguém me entende? Diga amém? Aí você diz assim para os porqueiros: então eu estou pensando em ajudar. E o porqueiro diz: não ajuda não, porque isso aí não vale nada. Isso aí. Esses porqueiros, é forte que eu vou dizer, tá? Nos próximos 14 dias a máscara deles vão cair. Sabe por quê? Levante a mão para receber. Porque Jesus vai lhe dar uma grande vitória. E é esse milagre, é esse problema resolvido, e é esse problema sanado, que você já fez de tudo para resolver e não resolveu. Jesus vai resolver, e aí vai calar a boca desses porqueiros. E porqueiro ele fica levando e trazendo. A Bíblia diz que depois Jesus fez milagres, os porqueiros correram e foram contar na cidade o que tinha acontecido. Porqueiro é fofoqueiro. Dá um sorriso para quem está perto de você. Cuidado com o porqueiro. Os porqueiros foram lá, pastores, na cidade, chamaram todo mundo e disseram: ó, aconteceu isso. A cidade veio ver. Olha para cá, perto de terminar. Quando a cidade chega, preste atenção agora. A cidade vê alguém que não estava lá quando os porcos estavam. Quando eles chegam, Jesus está na cidade. Mas eles procuraram os porcos e não encontraram nenhum. Aí pensaram: poxa, quando os porcos estavam na cidade, Jesus não estava. Aí eles pensaram e disseram: bom, então isso quer dizer